Olá, bom dia a todos. Estamos de volta às nossas aulas. Estávamos já com saudade desses encontros, mas estamos aqui de volta. Aqui a nossa aula de religião, professor Galindo Fernandes, e vamos estar já neste mês de maio, retorno da segunda unidade, nós vamos estar falando sobre as origens de todas as coisas. Então, vamos ficar juntos. Preste atenção, pegue sua caneta azul, sua caneta vermelha, seu lápis, sua borracha, seu caderno e vamos ao que nos interessa. Bem, sendo esse o nosso primeiro encontro nesta segunda unidade, nós vamos falar sobre as origens de todas as coisas. É um tema que já fizemos menção lá no início da primeira unidade, e agora na abertura da segunda unidade nós vamos consolidar este ensino. Primeira coisa que devemos saber é que, ao falar das origens de todas as coisas, nós temos duas principais correntes, que são o criacionismo e o evolucionismo. Então, essas duas correntes, elas vão ditar as regras, as normas de como surgiu todas as coisas. Nós conhecemos algumas situações destas, né? Tanto do criacionismo quanto do evolucionismo, e nós vamos trabalhar essas duas correntes de pensamentos aqui nesta unidade 2. Lembre-se que esse é nosso primeiro encontro. Vamos agora observar o primeiro texto, e quero lembrar-los que esse texto está à disposição no portal da sala de aula virtual. É para ler e, depois da leitura, proceder com a resposta do questionário que lá deixei. Tá? Então, o texto 1 vai nos oferecer já o nosso primeiro subsídio, a nossa primeira informação para que possamos responder aos questionários que lá estão. Bem, nós vamos tratar no texto 1 da origem de todas as coisas. Então, nós vamos observar esse primeiro texto antes de responder ao questionário que está lá. Você não pode responder o questionário antes de verificar aqui, porque a resposta, uma vez dada, ela não pode ser corrigida antes de quando for enviada para o professor, ok? Então, vamos observar juntos e preste muita atenção ao comentário a partir de agora. Ok? Vamos lá. As principais religiões aparecem ao longo do surgimento da raça humana. Então, aqui eu quero parar um pouco para fazer uma observação. Eu estou falando da multiplicação das pessoas. Começaram a existir no aparecimento do homem na Terra, povoamento do homem na Terra, começaram a existir as religiões, apareceram as religiões. Tá? A literatura que mais consolida a existência da raça humana no planeta são as correntes criacionista e evolucionista. E quero aqui abrir um parêntese para lhes informar que essa corrente evolucionista ela não trata da existência religiosa, ela trata da existência da vida, de como começou a vida. Tá? Mas a corrente criacionista também fala de como começou a vida, só que ela, ela atenua, ela mostra de forma muito clara como se origina também as religiões. Logo, a única corrente que admite um ser criador, ou como queiram chamar, admite a existência da divindade criadora, de um Deus, é o criacionismo. É a única corrente que admite que a existência de um Deus. Pois no evolucionismo não existe um criador,
não existe uma divindade onde se atribui tal evento à presença do acaso, ou seja, tudo passou a existir pelo acaso e não por uma ordem criadora, conforme os criacionistas percebem, ok? Então, esta é a primeira informação que é advindo do primeiro texto que está lá. É importante que você volte para o texto, lê o texto com atenção, ele está mais completo, está mais conciso, né? Mais informações temos ali. Aqui é só a orientação da aula para que você melhor possa responder o questionário. Tudo bem até aí? Se não entender, para, volta, retorna, escuta, porque isso vai consolidar a tua mente, ok? Então, vamos a mais um slide. Agora nós vamos trabalhar uma tabela, tá? E nessa tabela nós vamos estar fazendo o resumo das divergências entre criação e evolução. Se nós entendermos o básico dessa divergência, a gente vai entender tudo do criacionismo e do evolucionismo. Então vamos observar a tabela. Observe que eu tenho aqui nesta coluna o criacionista e tenho aqui o evolucionista. Criação versus evolução. Observe que o criacionista aceita a Bíblia e o evolucionista está na coluna de não aceitar a Bíblia. Então, o criacionista aceita a Bíblia como um livro orientador, mas o evolucionista não aceita a Bíblia como um orientador da vida, do surgimento da vida. Por quê? Porque a Bíblia vai trazer a presença de uma divindade, de um Deus criador. O evolucionista vai negar a Bíblia, porque ele vai trazer em si uma ideia de que tudo começou a existir depois do Big Bang, da grande explosão, e que foi gerando as espécies, né? A evolução das espécies, da ameba, né? Do ser unicelular, depois do ser pluricelular, e depois vai na evolução do homem, vai aparecendo o hominídeo, homem neandertal, homem cromagno, então toda a evolução. Por isso que ele vai descaracterizar a Bíblia. O bom aqui é entender que é comum tanto aos criacionistas como ao evolucionista uma ciência que está bastante trabalhada nesses dias, que é arqueologia. E a arqueologia tanto vai servir de argumento para os criacionistas quanto para os evolucionistas. Então, os dois se apropriam da arqueologia. Entretanto, a arqueologia nos parece beneficiar hoje para a aprovação e comprovação do que a Bíblia diz, em detrimento do que os evolucionistas dizem. Ok? Então, espero que você tenha compreendido este resumo para que possa já dar início às respostas dos questionários que lá deixei. Bem, a nossa próxima aula ela vai estar versando sobre as principais religiões, já que hoje entendemos a origem da vida. Agora vamos analisar na próxima aula as principais religiões. Não esqueçam, né, de estar dando uma olhadinha lá no texto, no material texto que deixei para ajudar nesse entendimento. Eu quero agradecer a todos pela participação da aula. O meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.